Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, Senhora Moraes Lê. Meu nome é Luísa e hoje vamos conversar um pouquinho sobre as leituras de junho e de julho aqui no canal. Eu resolvi juntar esses meses porque, na verdade, eu só finalizei uma leitura em junho, que foi A Mulher de 30 Anos. E A Mulher de 30 Anos foi a minha primeira experiência com Balzac. Eu li nessa edição aqui da Editora Globo, o volume 3, e é uma edição de 1989. Essa leitura aqui ainda não tem vídeo aqui no canal, mas eu pretendo fazer esse vídeo muito em breve. Esse livro aqui foi surpreendente. Como eu disse, foi a minha primeira experiência com Balzac, e foi uma experiência com altos e baixos, e ainda bem que foram, na verdade, mais altos, mas em momentos diferentes. Começou lá em cima, deu uma caída e aí eu empaquei, e aí depois foi lá em cima e eu praticamente devorei a segunda metade inteira desse livro aqui em um dia, porque eu simplesmente não conseguia fazer outra coisa a não ser ler este livro. Bom, este livro aqui vai narrar a vida de uma mulher, a Júlia, ou Julie, e ela só vai ter 30 anos numa parte aqui da história. Ela começa mais jovem que 30 anos e depois, obviamente, termina mais velha do que 30 anos. E a gente vai ter aqui a vida dela, quando ela estava apaixonada, quando ela casou, quando ela teve sua filha, depois seus outros filhos, e assim vai. A Júlia passou por uma decepção muito grande logo no começo dessa história aqui, e ela vai carregar essa decepção por muito tempo. Ela é uma pessoa deprimida, ela talvez seja até amargurada. Enfim, vamos acompanhar a vida dela, e foi por causa disso que, num certo momento, eu meio que dei uma deixada de lado nessa leitura, porque eu fiquei meio cansada dessa personalidade da Júlia, eu confesso. E também outro ponto que me pegou durante essa leitura é que cada capítulo são como se fossem episódios, então eles têm um salto temporal. E eu fico com a sensação de que esses capítulos eles terminam antes de um clímax. Então alguma coisa tá para acontecer. E aí o que acontece é que em vez da gente ver tudo isso acontecendo, a gente fica sabendo só. Ou o Balzac vai resumindo uns 2 parágrafos no final do capítulo, ou ele vai cortar o capítulo e você só fica sabendo do desfecho do outro capítulo por cima, através de diálogos das personagens, ou o narrador revela um pouquinho, ou você fica sabendo nas entrelinhas. Então, essa é a única decepção realmente do livro, e porque esse tipo de coisa vai acontecer no livro inteiro, até depois que você já tá lá devorando e precisando saber o que vai acontecer com essa história. Mas enfim, meu primeiro Balzac, concluído com sucesso, e gostei bastante. A primeira leitura que eu terminei em julho foi o Anúncio Matrimonial, que está no Kindle Unlimited. Eu tenho um vídeo em que eu seleciono algumas leituras do Kindle Unlimited para fazer. Até agora eu só fiz 2, e talvez as outras fiquem para um outro momento, porque a minha promoção de Kindle Unlimited por R$1 ou R$2 já tá para acabar, e eu vou renovar quando tiver a promoção de novo, porque eu tenho muitas coisas para ler aqui, que vocês vão descobrir no vídeo de quarta-feira. Bom, então a primeira leitura concluída em julho foi o Anúncio Matrimonial. O Anúncio Matrimonial tem vídeo aqui no canal. É um romance de época sem hot. Então a história é desse rapaz que mora isolado numa abadia, mas faz um anúncio de que procura uma esposa. E nisso a nossa mocinha responde a esse anúncio e ela vai se mudar de Londres para essa abadia totalmente distante e difícil de chegar. A gente sabe que ela está fugindo de alguma coisa, e a gente sabe que o mocinho tem um segredo também, mas tudo isso vai sendo revelado aos poucos, e eu gostei muito dessa leitura. Eu achei
os diálogos entre as personagens bastante rico, eles conversam sobre literatura, eles conversam sobre o momento atual deles lá na Inglaterra vitoriana, então tem alguns acontecimentos-chave desse momento em que eles vivem e eles conversam sobre esses acontecimentos, é muito interessante. E assistam lá, convido vocês a assistirem a esse vídeo em que eu discorro mais detalhadamente sobre o anúncio matrimonial. Depois, a outra leitura que eu fiz foi Medicina dos Horrores, que também tem vídeo aqui no canal. Esse livro aqui vai falar sobre o Joseph Lister, que é um homem que revolucionou a medicina usando o microscópio, que não era algo comum na época dele, e também fazendo testes para ver como limpar equipamentos usados em cirurgia e limpar as feridas dos pacientes. É um livro incrível, com certeza uma das minhas melhores leituras do ano. E vale a pena vocês irem lá dar uma olhada no meu vídeo. Foi o último vídeo que eu gravei aqui pro canal, se não me engano. Acho que sim. Foi ao ar nessa última quarta, então, então eu gravei recentemente. E, nossa, que sensacional, que história inspiradora. E é muito interessante a gente ver como a gente avançou nesses últimos anos. A gente deu um boom, gente, a humanidade deu um boom. E é sempre bom a gente lembrar disso, porque não é como se a gente não soubesse disso. Mas às vezes a gente esquece que antigamente as coisas eram bem mais tensas. Outro livro que eu concluí este mês, finalmente, para quem acompanha aqui o canal há mais tempo, sabe que eu estou enfiando a Aldeia de Stepanchkovo faz tempo nas minhas leituras. Então, às vezes eu falei uns 2 meses que eu ia ler esse livro, não lia. Aí eu coloquei esse livro de novo na TBR. Comecei a ler, mas eu demorei. Por quê? Porque eu passei outras leituras na frente. Não era porque estava ruim, apesar de que aqui também ainda vou fazer um vídeo sobre esse livro, mas aqui a gente tem um bando de doido. E até o personagem principal, quer dizer, não é o personagem principal, é o personagem narrador, ele não é exatamente o principal. Ele vai perguntar pro tio dele assim, nós estamos num hospício? É um livro muito engraçado, ele é cômico mesmo. Praticamente todo mundo aqui é caricato, são figuras russas que são caricatas, e você quer simplesmente entrar nessa história e discutir com todo mundo. Você quer chegar e invadir o salão assim de Stepanchkovo e falar assim, parem, parem com isso, olha só, você, Foma Fomite, eu acho que Foma Fomite, para de ser doido, de tio, para de ficar ouvindo tudo que Foma quer. É tipo isso, gente. Então, neste livro aqui, nós temos um jovem que estudou em São Petersburgo, que curte a vida em São Petersburgo, mas que é chamado pelo tio para voltar à aldeia de Stepanchkovo, que foi onde ele cresceu, e ele foi criado por esse tio. Esse tio é um senhor com uma alma muito boa, ele é muito generoso, ele é muito legal. E ele tá com um problemão. Qual que é o problemão? Lá tem a avó desse rapaz, e essa avó, ela trouxe um agregado com ela. Ela acabou de ficar viúva do segundo marido e ela foi então para casa do titio e trouxe esse agregado. E esse agregado começou a mandar em tudo lá em Stepanchkovo. O titio abaixava a cabeça para ele, se possível, o titio até beijava os pés desse Foma Fomite. E esse Foma Fomite é um senhor e ele manipula demais o discurso, ele se faz de doido mesmo, ele se faz de o poderoso e todo mundo tem que acreditar. Porque esse Foma Fomite, ele de fato tem poder sobre a generala, que é a avó do narrador, mãe do titio, e as outras agregadas da generala. E elas fazem absolutamente tudo que esse senhor pede. E se alguém vai contra, elas também fazem um escândalo, desmaiam e fica uma loucura toda ali.
E você vê que tem gente que já tá por aqui desse Fomafomite, incluindo os mujiques que trabalham para o titio, incluindo os próprios filhos do titio, já estão revoltadíssimos com essa situação. E com esse jovem sobrinho não vai ser diferente. Mas esse sobrinho, ele faz um papel mais de observador, então ele vai contar sobre tudo o que está acontecendo ali em Stepanchkovo, com o Fomafomite, com uma moça que sempre foi solteira, não é uma moça exatamente, mas ela sempre foi solteira e de repente, solteira e pobre, e de repente ganhou uma bolada, então ela é uma nova rica que está em apuros de cair em golpes de outros homens solteiros que querem se aproveitar do dinheiro dela. Então, assim, gente, é uma caricatura da sociedade russa da época do Dostô e é muito engraçado. Eu achei o final só um pouco arrastado. O final que eu digo é realmente o final, quando ele vai contar o desfecho de todo mundo. Mas é um livro muito engraçado, eu gostei bastante dessa leitura, apesar de ter passado outras na frente, enrolado, demorado. Foi uma leitura muito legal. E a minha última leitura concluída em julho foi Perfume, do Patrick Süskind. Também li no Kindle Unlimited. E foi uma leitura assim que eu gostei bastante. Teve também um momento meio de baixo, começou alto, aí teve um momento de baixo, aí depois foi e continuou, porque apesar de eu ter gostado muito da escrita do autor, eu achei que ele começou a dar uma enrolada nos acontecimentos, na cadeia de acontecimentos, ou ficou meio repetitivo, e aí eu fiquei meio cansada em alguns pontos da leitura, mas no geral eu gostei muito. Em O Perfume, nós temos um rapaz que, na verdade, nós o acompanhamos desde o seu nascimento, Jean-Baptiste Grenouille, e ele não tem cheiro, ele tem uma particularidade que ele não tem cheiro. E ninguém consegue identificar o que tem de estranho nele originalmente, nem quando ele era um bebezinho, mas é esse fato, é o fato dele não ter cheiro. E aí, ele nunca foi bem quisto por ninguém, nunca teve amor. Na verdade, é ao contrário, se não tinha amor, ou era indiferença mesmo, ou era o ódio contra ele. Mas ele tinha esse poder de sentir muitos cheiros. Ele não tinha cheiro, mas o olfato dele era coisa de outro mundo. Era realmente um superpoder. E ele conseguia identificar tudo, então ele conseguia saber o que uma pessoa estava fazendo, o que tinha no bolso dessa pessoa. Ele sabia todos os cheiros, era incrível. E aí, depois dele passar por uma espécie de orfanato e também de trabalhar com... É uma espécie de açougueiro, uma espécie de profissão que tira o couro dos animais, ele consegue então se tornar aprendiz de um perfumista. Ele mesmo que foi lá e pediu. E nisso ele aprende então a fazer perfumes e a extrair o cheiro das coisas. E isso é essencial para ele, porque praticamente sentir cheiro era o que ele sabia fazer, era o que o tornava especial. Mas ele realmente era uma pessoa diferente, um psicopata, um obcecado por cheiros, alguma coisa assim. Tem uma coisa misteriosa, né? Porque quando ele sai da vida das pessoas com quem ele convive, algumas coisas estranhas acontecem a essas pessoas. Bem misteriosas mesmo. Mas é muito interessante, então, depois de passar um tempo com esse perfumista, ele vai para o sul da França para aprender outras técnicas de extrair o cheiro das plantas, das flores, fazer perfumes, pomadas. Tem algumas outras coisas ali no meio dessa história, mas a questão é que ele é
como diz o próprio subtítulo de Perfume, a história de um assassino. Ele é um assassino. Por quê? Porque existem jovens bonitas, belas e inocentes que têm um cheiro muito característico, muito especial, e ele fica louco por esse cheiro. E aí, a primeira vez que ele sente esse cheiro, ele fica louco e ele quer ter esse cheiro, ele quer ter esse cheiro para ele. E ele acaba matando a dona desse cheiro, a menina que exalava esse cheiro, essa flor. E desde então ele tem essa obsessão. Esse livro tem um filme, é um filme famoso, inclusive eu assisti a esse filme, eu acho que quando eu estava ou no começo da faculdade, então talvez vocês já tenham assistido ao filme, mas recomendo essa leitura, foi uma leitura muito boa, a escrita é muito boa, assim, você quase sente os cheiros que estão sendo descritos ali, é muito bom. Então, julho foi um mês com boas leituras, e junho também, apesar de ter uma concluída só, mas foi também bom. Este ano eu estou sendo muito feliz com as minhas leituras, estão todas, no geral, muito boas. E bom, me contem aqui quais foram suas leituras, se vocês já leram esses livros, se gostaram, se não gostaram. Se inscreva no canal, deixa o seu like e eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau!